Muito bom estarmos aqui mais uma vez, né? Mais uma noite. Começamos ontem a conferência sobre a salvação eterna de Deus. E hoje nós, pela manhã, estivemos aqui. Quem esteve aqui pela manhã? A maior parte, né? Que bom. O quanto Deus nos acrescentou essa manhã, né? O quanto que o Senhor adicionou a nós vida por intermédio da palavra. Por mais que para alguns o que foi dito já é algo que já é conhecido, né? Todavia o Senhor nos traz graça, o Senhor nos traz vida mediante a sua palavra. 1 Pedro capítulo 1, vamos ler o versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Acompanhe conosco. Diz assim, ó: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Repita comigo essa frase: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Essa ressurreição que é a ressurreição de Cristo. Diga para o seu irmão: de sorte que a tua fé e esperança não esteja em você mesmo. De sorte que a tua fé e a tua esperança não esteja no vosso bom procedimento, mas esteja em Deus. Diga: a minha fé e a minha esperança precisa estar não em mim, mas em Deus, em Cristo, naquilo que Cristo realizou por mim em meu lugar. Muito bem, escolhemos esse texto como abertura da mensagem. Ainda que na abertura do culto pedimos que o cooperador Josué abrisse com o livro de Hebreus, capítulo 7. O livro de Hebreus não é um livro assim tão simples de compreensão. A gente sabe que o livro de Hebreus tem ao longo dos tempos, gerado dificuldade de entendimento para muitos estudiosos, muitos teóricos, muitos teólogos. Todavia, quando a pessoa abre o coração para compreender esse livro, um livro tão maravilhoso, um livro que faz uma apologia à pessoa de Cristo, faz uma apologia à obra de Cristo, aqueles que abrem o coração para entender esse livro receberão uma revelação de um aprofundamento muito grande. É um dos livros da Bíblia, de toda a Bíblia, que fala com maior propriedade a respeito do tipo de salvação que o Senhor nos deu. Porque muito se fala de salvação, discute se Salomão foi salvo ou não foi, discutem se Saul foi salvo ou não foi, discutem se fulano está salvo ou está perdido. Quando vão geralmente em enterro de crente desviado, ficam as discussões: e aí, será que deu tempo? Será que ele se reconciliou? Ficamos discutindo tantas coisas, né? Geralmente quando alguém morre da família que não creu em Jesus, logo o familiar fica dizendo: eu falei com ele, parece que ele recebeu, parece que ele consentiu.
ficamos discutindo tantas coisas, né? Preceitos elementares, conceitos terrenos, limitados, e às vezes nos esquecemos de tocar a revelação de Deus a respeito do tipo de salvação que Ele nos deu, a respeito da natureza da salvação que Ele nos deu. É por isso que os cristãos hoje têm uma vida com tanta oscilação. Cristãos que às vezes estão lá firme, pulando, falam em língua, expulsa demônio, cura enfermo, depois está desviado do Evangelho, volta para a vida antiga. Não são poucos os casos dessa natureza. Mas depois que a pessoa compreende o plano de redenção, a natureza da redenção que Cristo nos deu, o preço que foi pago, como que Deus hoje se relaciona com aqueles que receberam a Cristo Jesus, a vida muda, a visão muda quando se compreende a redenção em Cristo Jesus. Eu confesso que por muito tempo na minha vida cristã, porque eu nasci no Evangelho, os meus irmãos todos nasceram no Evangelho, uma família que desde o berço, já ouvia dos preceitos da Bíblia, já lia alguns textos, mas uma boa parte do meu serviço a Deus era marcado por muitas oscilações. Oscilava muito, porque quando eu começava a cometer alguns erros, de certo modo grosseiros, logo pensava, bem, estou perdido, estando eu perdido, mesmo estando na igreja, ou indo aos cultos, não é melhor sair logo, abandonar? E aí vinha as oscilações, eu abandonava, voltava, era um alto e baixo, era um ciclo vicioso de reconcilia, abandona, desvia, volta, até um dia em que eu ouvi a respeito da salvação de Deus, e tudo na minha vida mudou. Continuamos com as dificuldades, todos nós temos, mas tudo mudou a partir do momento que eu compreendi que a salvação é um dom de Deus, e que a salvação que Ele nos concedeu é uma salvação eterna, não é uma salvação passageira, não é uma salvação condicional, não é uma salvação que depende das minhas atitudes, não, é uma salvação em Cristo, e é uma salvação eterna. E para nós compreendermos a natureza dessa salvação, se é eterna ou não, nós temos que ter uma pequena compreensão a respeito do que a Bíblia fala de duas alianças, de dois testamentos, de dois ministérios sacerdotais, de duas linhagens sacerdotais. É um tema denso, confesso. É um tema, mas para a conferência nós temos que ministrar, os irmãos devem ter paciência para acompanhar então a compreensão dessas duas alianças, desses dois ministérios, de dois sacerdócios, de duas linhagens de sacerdotes e de dois sacerdotes, Melquisedeque e Arão, ou Arão e Melquisedeque. Talvez vamos achar um pouco difícil compreender, tenham paciência, nós vamos chegar lá, um pouquinho só de paciência, os irmãos vão compreender. Anote, tome nota, vamos ler juntamente comigo os textos. E o livro de Hebreus é um livro que trata exatamente dessa contradição, não da palavra de Deus, mas dessa diferença entre ministério de Melquisedeque e ministério de Arão, sacerdócio de Arão, sacerdócio de Melquisedeque. O livro de Hebreus ele está na Bíblia exatamente para tratar com propriedade disso. Por quê? Porque quando Deus, lá no Antigo Testamento, preste bem atenção, separou para si o povo de Israel, a nação de Israel, Deus então fez um pacto com aquele povo, um pacto que era ainda sombra e figura do verdadeiro pacto. Na verdade era um pacto transitório, passageiro, temporário. Deus estabeleceu uma aliança com a nação de Israel, de maneira que não era a intenção do seu coração que aquela aliança, aquela primeira aliança, fosse uma aliança perpétua. Na verdade, Deus fez uma aliança provisória com o povo até que viesse de fato o Salvador da humanidade.
enquanto Cristo não viesse de fato, o verbo não se tornasse carne, para sofrer a morte em nosso lugar, Deus então fez ali uma aliança provisória, para poder guardar o povo de Deus, até o momento de eles receberem de fato a eterna redenção. Só que essa aliança que foi feita com base na lei. Deus tinha um propósito de Deus, ao estabelecer a lei como o regime de relacionamento entre Deus e o seu povo. Ou seja, Deus falou para o povo assim: olha, se vocês guardarem a minha aliança, se vocês cumprirem com os meus mandamentos, se vocês guardarem todos os meus preceitos, então eu farei de vocês uma propriedade peculiar. Preste atenção nisso. Se vocês cumprirem com uma série de mandamentos que eu vos darei, então vocês vão ter muitas bênçãos. Bendito serás no campo, bendito serás na tua casa, bendito serás quando entrares, quando saíres. Vocês vão ter bênçãos. O céu não vai reter a chuva, a terra não vai reter o alimento, e vocês serão um povo próspero. A povoar, coisa linda. Todavia o Senhor fala: se todavia vocês não guardarem, não cumprirem com os mandamentos, tudo depende de vocês. Se vocês não cumprirem, vocês receberão maldições. Maldito serás no campo, maldito serás na tua casa, maldito serás quando entrares, maldito quando saíres, maldito será a tua amassadeira, maldito serão os teus celeiros, maldito, 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 e é uma série de maldições. A questão é: se vocês cumprirem, terão bênçãos; se não cumprirem, terão maldições. Eu já vou para o lado daí, tá? Porque o lado daqui é o lado da antiga aliança. Eu falo da nova aliança, eu vou para o lado de vocês aqui. Paciência. Espaço, o pessoal fica daquele lado de lá, porque o irmão dele está na frente dele. Não, porque eu estou dividindo aqui meu espaço. Se vocês cumprirem, onde é que está isso na Bíblia? Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 3. Se vocês cumprirem, se, diga para o seu irmão, se. Chega da arrepio. O que aconteceu? O povo de Israel não conhecia Deus, não conhecia a si mesmo, e falaram o quê? Moleza. Eram os adventistas daquele tempo. Moleza. Tudo. Atenção. Tudo. Muito forte essa palavra, hein? Tudo que o Senhor mandar fazer, nós faremos. E lá foi que inventaram aquela brincadeira: boca de forno, jacarandá, dá. E o que eu mandar fazer? Aí, nós faremos. Se não fizer, maldições. Começou lá. Deus falou: se vocês cumprirem, terão bênçãos; se não cumprirem, terão maldições. E o povo topa. Tudo que o Senhor manda fazer, nós faremos. Moleza. A coisa mais fácil que tem é obedecer a Deus. Pensavam eles. Diziam: a melhor coisa que tem, a coisa mais simples, mais fácil, tudo depende da decisão do homem de servir ou não servir a Deus. Topado, vamos lá. A aliança primeira foi firmada. O que eles não sabiam é o que o apóstolo Paulo falaria lá em Romanos capítulo 7, versículo 13. Ora, bem sabemos que a lei é espiritual. Todavia, esse todavia significa: a lei é espiritual. Eu, ao contrário dela, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele diz: olha, a lei não tem nenhum problema com ela. Os preceitos são bons, os preceitos são santos, os preceitos são espirituais. O problema é que eu não sou espiritual, eu não sou justo, eu não sou bom, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É por isso que quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Aí ele começa a descrever: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço,
e eu estou para encontrar um fariseu, ou um judaizante, ou um adventista, que fale assim, com toda a sinceridade do seu coração: eu quero cumprir os mandamentos e eu consigo. E eu estou para encontrar alguém aqui dentro que diga: eu consigo cumprir com todo e qualquer mandamento, eu não tropeço em nenhum mandamento. Estou para encontrar. Tem alguém aqui? Assim, eu não peco. Eu, tão somente pela minha própria vontade e determinação, não peco. Tem alguém que pode levantar a mão? Nenhum. Aí Tiago fala assim: ora, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, é culpado de quantos? De todos. São N mandamentos, são vários mandamentos. Se tropeçar em um só, é culpado de quantos? Ou seja, não importa quantos pecados você cometa, a questão é: um pecado somente já te faz pecador, e o salário do pecado é a morte. Ou seja, se o homem pensar, acreditar que ele pode, que ele consegue levar uma vida de santidade, de pureza, para alcançar os céus, se engana. É por isso que a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, que a lei foi dada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Romanos capítulo 5, versículo 20, a lei foi dada para avultar a ofensa, para tornar evidente a ofensa. Ou seja, quando Deus estabeleceu a lei, Deus não pretendia que o povo guardasse. Deus sabia que o povo não conseguiria. Deus sabia que o povo não consegue levar a cabo os seus votos, suas promessas. Quantas vezes você fez voto: agora eu vou continuar, agora eu não vou errar mais, e você errou. Você se entristeceu, chorou, se humilhou, aí agora eu vou de verdade, agora eu não vou errar mais não. Aí novamente você se viu frágil diante da carne, diante do pecado, da circunstância, dos teus olhares, dos teus sentimentos. Você novamente fala: Senhor, absorve a palavra, se arrepende, você chora, pede perdão, se humilha, aí volta de novo: agora vai, agora eu consigo, né? Agora nunca mais eu vou pecar, nunca mais eu vou errar, nunca mais. Esse comportamento é o comportamento da antiga aliança. É por isso que os pregadores do dízimo, me desculpe quando eu falo do dízimo, eu não sou contra o dar, o ofertar, não é isso. Eu me refiro àqueles que tomam os princípios do Antigo Testamento, das maldições, para oprimir a igreja, para obrigar a trazer dinheiro, como se o relacionamento de Deus com o seu povo fosse baseado em dinheiro. Eles falam: aqueles que não dão dízimo vão para a sua casa os gafanhotos, migrador, cortador, desgraçar a sua vida, miserável, não deixe de trazer, senão o gafanhoto está chegando na sua casa. Estou com medo, vem e traz, morrendo de medo. Esse princípio de maldições, ou seja, da bênção e da maldição, condicionadas ao comportamento humano, é o princípio da antiga aliança. Eu pergunto: o povo de Israel conseguiu? A nação de Israel conseguiu? Leia. Mal Moisés descia do monte com as tábuas da lei, o povo já estava adorando o bezerro. Foi muito rápido. O povo disse: olha, Moisés, tudo que Deus mandar fazer, a gente faz. Quando Moisés subiu para dizer isso para Deus, quando ele voltou, o povo já estava adorando o bezerro de ouro, se prostituindo lá embaixo. Moisés pegou e arrojou a ira de Deus, o Espírito de Moisés, lançou as pedras ao chão e a pedra se quebrou. Por que se quebrou? Mostrando simbolicamente que aquele pacto feito em tábuas de pedra haveria de se quebrar por causa da desobediência do povo. O povo não cumpre, por isso a aliança e as tábuas se quebram. Já dizia o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque o meu povo profanou a aliança
a aliança que fiz com eles quando os tirei da terra do Egito. É uma aliança diferente. Essa aliança feita entre Deus e a nação de Israel tinha Moisés como mediador. Tinha. Estava lá Moisés entre Deus e o povo. E a aliança, para ter sucesso, dependia de quê? Para uma aliança ter sucesso entre duas pessoas, depende de quê? Da fidelidade de ambas. Porque se apenas uma das partes quebrar o acordo, nada feito. Se o povo obedecesse a Deus e Deus fosse infiel e não ministrasse as bênçãos, Deus seria infiel, a aliança quebrada. Mas não ocorreu. Mas se Deus sendo fiel e sempre pronto para derramar as bênçãos prometidas por Ele, o povo fosse fiel, a aliança quebrada. E a história da nação de Israel foi marcada por declínio. Um povo que por muito pouco tempo experimentou paz, sossego na boa terra de Canaã. A maior parte do tempo do povo de Israel foi sendo levado cativo para os grandes cativeiros. Nasceu no Egito, entra na boa terra, 400 anos ficaram cativos nas nações vizinhas, depois foram cativos para a Babilônia e para a Síria. E quando voltaram, mesmo em sua terra, eram escravos de Roma, até que foram destruídos nos anos 70. Toda a história de desgraça, de miséria, de cativeiro, de frustrações da nação de Israel, é Deus falando: o homem não consegue. Sempre que o homem pensar que ele garante ou conquista algo por si mesmo, o resultado é cativeiro e morte, sempre. E havia algo interessante nessa relação. Deus estabeleceu no meio deles o seu tabernáculo. Preste atenção nesse ponto. O tabernáculo estava feito. Deus falou assim: olha, como eu sei que o povo vai pecar, tem jeito, pega mesmo. Deus estabeleceu a família de Arão. Arão, irmão de Moisés. Arão, olha, você vai ser o meu sumo sacerdote. Teus filhos serão os sacerdotes. E acontecerá que todo o povo, quando pecar, tendo eles cometido pecado, para eles serem os seus pecados pelo menos couber, não perdoar de todo, mas para o povo pelo menos ter alguma esperança, eles precisam pegar cada um cordeiro, um animal, levar até o templo e chegar então até Arão, ou aos filhos de Arão, e entregar ali um cordeiro. O cordeiro seria colocado sobre um altar. Está lá no livro de Levítico. O pecador, por sua vez, colocaria as mãos sobre a cabeça do animal. A imposição de mãos significa a sua identificação com o animal. Quando ele confessasse os pecados na cabeça daquele animal, o animal se identificaria com o pecador, de maneira que os pecados do pecador agora estavam sobre o cordeiro, e a pureza do cordeiro, a inocência do cordeiro estava sobre o pecador. Era o momento que ele fazia ali uma confissão de pecados, e aquele cordeiro era então imolado, o sangue era derramado, e o sangue era apresentado a Deus dentro do santuário que estava dentro do povo de Israel. E era assim: quando o pecador trazia o cordeiro, confessava os pecados, como ele saía leve dali, como ele saía bem, tranquilo, confessou os pecados. Todavia, ao chegar em casa, se ele começasse a ter algum problema ali familiar com filhos, esposa ou marido, que seja, começasse a xingar, a natureza pecaminosa que xinga ou não xinga. O pecador xinga. Vocês xingam? Você respondeu, não? Vocês xingam? Aqueles que não xingam, ficam calados, quando estoura, é pior do que aqueles que são mais explosivos. Aquele povo manso fica rindo de você. Né? Se ele tiver algum problema em casa, acabei de pecar de novo. Aquele sangue daquele cordeiro que há pouco foi sacrificado serviu tão somente para aquela confissão. Agora, se eu quiser me livrar desses
pecados que acabei de cometer, tenho que voltar de novo. Aí voltava Arão, novamente sacrificava o animal, aí saía livre, aliviado, aí pecava, voltava. Ou seja, todas as vezes que ele pecava, tinha que voltar ao santuário, porque o sangue de touro, o sangue de bezerro, o sangue de bode, o sangue de cabrito, o sangue de ovelha, daquele animal, não podia trazer a ele redenção. Tão somente cobria o pecado, aquele pecado confessado, não todos. Ou seja, na verdade o povo ficava acumulando tanto de pecado. Vou lá toda hora, tem que sacrificar esse animal. Deixa eu pecar um tanto, aí eu vou lá, levo o animal, sacrifico um animal por muitos pecados, porque senão haja cabrito para matar. Não é assim? Haja animal para matar. Tinha que ser fazendeiro dos ricos, e não daria conta ainda de matar tanto animal para tão grande multidão de pecados. Então essa antiga aliança era primeiramente baseada na obediência do homem. Se vocês cumprirem, que bênção; se não cumprirem, darão maldições. Sim. E quando pecasse, qual era o remédio? O sangue de um animal que não era capaz de resolver o problema eterno do homem. Era um animal que só podia resolver parcialmente e imediatamente aquele probleminha, aquele pecadinho, naquele momento. Não servia para sempre, não servia para a semana, para o mês, para o ano, para a vida inteira, não servia, era só aquele momento. Aí quando o sacerdote ficava velho, morria, tinha que vir outro sacerdote no lugar, da mesma linhagem, filhos de Levi, da casa de Arão, para tomar o lugar daquele antigo sacerdote, para continuar oferecendo. Era uma atividade incessante. Todo dia tinha pecador no altar, todo dia tinha animal para ser morto, todo dia o sacerdote tinha que estar matando animal, mata animal, mata animal, uma atividade incessante. Os sacerdotes nunca se sentavam. Como poderiam descansar, sentar, se não poderiam parar de sacrificar os animais? E por que não poderiam parar de sacrificar os animais? Porque os homens nunca paravam de pecar. E sempre que pecasse, tinha necessidade de mais um animal. Até que veio Cristo. Quando veio Cristo, aos 30 anos, chegou o momento de ele começar seu ministério. Então estava ele descendo já no Rio Jordão. João Batista estava dentro da água, batizando as pessoas. Quando João Batista olhou para Jesus, ele não o conhecia, embora fossem primos. Ele diz que o Espírito Santo falou para ele: olha, é este aí, este é o Messias, este é o prometido, esse é o Cordeiro de Deus. João Batista então gritou em alta voz, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele diz eis o cordeiro, ele está colocando em contraste com os muitos cordeiros, porque aqueles cordeiros que eram imolados, não podia ser dito a respeito dele: eis o cordeiro. Poderia dizer: eis um cordeiro, eis outro cordeiro, eis mais um cordeiro. Ora, o Espírito Santo fala por meio de João Batista: este é o cordeiro. É o cordeiro porque ele é único. É o cordeiro porque depois dele não tem outro cordeiro. É o cordeiro porque a morte dele será uma única morte, uma única vez, e que é capaz de apagar todos os pecados do homem, do passado, do presente e do futuro. Essa redenção efetuada por esse cordeiro não se limita ao pecado do momento, se estende a todos os pecados de sua vida inteira. É um sacrifício eterno. E ele, sendo cordeiro, ele foi imolado, Cristo foi crucificado. O profeta Isaías diz no capítulo 53: certamente ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. E eu te pergunto essa noite: quantas transgressões tua Cristo levou? Quantas? Por que então se prega
quando alguém recebe a Jesus, fala assim: olha, todos os seus pecados para trás foram todos perdoados, daqui por diante, abre o teu olho, porque se você não for fiel, você vai para o inferno. Não é assim? Talvez não digam com essas palavras, mas qual é a realidade? A pessoa, quando se converte, não abraça o Cristo que lhe perdoou todos os pecados, e depois no dia a dia você não fica ali se vigiando, se policiando, com medo de ir para o inferno por causa dos seus pecados? É assim ou não é? E quando dá o menor tropeço, você já logo se entristece. Imagina se dependesse da nossa obediência para sermos salvos. Ficaria assim: agora eu estou bem, estou legal. Se eu morrer agora, ou se Cristo vier agora, eu vou. Ixi, agora eu estou mal. Se Cristo vier agora, ou eu morrer agora, eu vou para o inferno. Como não seria o seu dia inteiro? Apenas um dia, você teria segurança de salvação? Teria? Você teria a paz da salvação? Você teria alegria de salvação? Diga para você mesmo. Essa tensão: estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido, estou perdido, estou perdido, estou salvo, estou perdido, estou perdido, estou salvo, mais perdido que salvo. Talvez 10 minutos do teu dia você estaria salvo, 1 hora do teu dia estaria salvo. Às vezes você dobra o joelho, ora ali 10 minutos, levanta salvo, daqui a um minuto está perdido. É muito rápido você se perder, seria muito rápido. Mas uma gente: ele, o Cordeiro de Deus. Isaías falou: ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, todas elas. O castigo que estava sobre ele hoje nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo é o teu substituto. O que isso significa? Quando Cristo foi para a cruz, ele foi pagar o preço que você deveria pagar. Se o salário do pecado é a morte, quando Cristo pagou por você, ele pagou a morte por completo, ou ele pagou parte da dívida? Quantos aqui teriam a coragem de falar: Cristo pagou apenas uma parte da minha dívida? Não existe teólogo que diga isso. Há muitos que, quando pregam a lei como norma de vida e conduta e salvação, eles falam: Cristo pagou todo o preço, mas, aí vem o mas. Esse mas não é de Deus, é do homem. Quantos pecados Cristo pagou quando ele morreu na cruz do Calvário? Ele pagou a dívida toda? Você imagine, se o Senhor pagou toda a sua dívida, quem é que pode te cobrar de novo? Amanhã nós vamos falar sobre a segurança e certeza da salvação. O apóstolo Paulo fala: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem o presente, nem o porvir, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma segurança em Cristo, não em mim. É Cristo quem morreu, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te justificou, foi Ele que te regenerou, foi Ele que te comprou. E quando Ele pagou o preço por você, Ele sabia de todas as suas deficiências. Quando Ele pagou o preço por você, Ele sabia dos teus vícios, dos teus pecados. Aí eu posso continuar com os meus vícios, com os meus pecados, e Deus, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou e Ele vai terminar. E Ele diz: eu estou plenamente certo que aquele que começou há de completá-la. É uma certeza e segurança que temos do Espírito Santo. Ele nos deu o penhor do Espírito. Vamos falar com propriedade só amanhã. Agora sim, quando os judeus daquele tempo foram ouvir a mensagem de Jesus, os apóstolos, muitos foram se convertendo, né? Vocês sabem da história. Muitos judeus se converteram a Cristo naquele tempo, e aí fizeram uma grande igreja, como vocês aqui.
muito mais, né? E o tempo foi passando, passou 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, os apóstolos foram morrendo, presta atenção, e foram perecendo, e assim a igreja foi ficando amarela, apática, e alguns começam a falar: sabe uma coisa? Eu acho que eu vou voltar para o judaísmo, acho que eu vou largar esse cordeiro que nós temos aqui, e vou voltar para os cordeiros lá da antiga aliança. Foi aí que o apóstolo Paulo se propôs a escrever o livro de Hebreus. É uma carta aos Hebreus, uma carta que tem 2 viés. O primeiro, que vai falar a respeito da pessoa de Cristo. Cristo é superior a tudo e a qualquer coisa. O segundo viés é que Cristo, agora que você tem a compreensão dessa mensagem, e ele chama isso de tão grande revelação, de tão grande salvação, de tão grande mensagem, aí ele passa a advertir a que nós não abandonemos a confiança nesse Cristo. O objetivo da carta aos Hebreus é mostrar que Cristo é maior do que os anjos, que Cristo é maior do que o homem, que Cristo é maior do que Arão, que Cristo é maior do que os cordeiros, que Cristo é maior do que tudo, e que antigamente aqueles que viviam na antiga aliança, nos seus próprios esforços, a oferecer sacrifícios incessantes, agora podem encontrar em Cristo uma salvação eterna. Os sacerdotes antigos viviam andando para sacrificar aqueles animais, estavam andando do átrio para o santo lugar, do santo lugar para o átrio, santo lugar, santo dos santos. Eles ficavam andando, sacrificando todos os dias. Mas quando Paulo fala aos Hebreus, diz que Cristo, depois de ter efetuado uma eterna redenção, assentou-se à direita de Deus. Por que diz assentou-se? A gente lê o versículo, mas qual a importância de falar? É porque os outros não podiam assentar-se. Porque aqueles animais não eram suficientes. O homem tinha que estar ali constantemente, todo dia, sacrifício. Ou seja, não era uma redenção eterna, era apenas uma ação mediadora, imediata, para aquele momento específico e não para a sua existência toda. Mas quando Cristo morreu, ele efetuou uma redenção eterna, e a grande prova de que essa redenção já está efetuada e que nada mais precisa ser feito são 2 elementos. O primeiro, Cristo na cruz do Calvário disse: Pai, está tudo consumado. Está consumado, quer dizer, tudo foi feito, está feito. O pecador está redimido, o pecador pode voltar para a casa do Pai por meio do sangue de Cristo. E a segunda prova é que, tendo ele, o Cristo agora ressuscitado, ascendeu aos céus, e ele não está agora caminhando, sacrificando muitas vezes, não, ele assentou-se à direita do Pai. A obra de redenção está efetuada. O apóstolo Paulo fala: ora, tende, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, de volta ao Pai. O homem pode agora voltar ao Pai, porque ele diz: tende, pois, intrepidez. Entendam isso. Quantas vezes nós chegamos aqui no culto cabisbaixo, sem intrepidez, porque tem um pecado, tem um erro, tem uma situação, um sentimento. Mas não tem que ter intrepidez para entrar. Lembra quando lá no Éden o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento? E a árvore da vida, que representava o próprio Deus ali, encarnado, uma representatividade de Deus. O que Deus fez? Tendo expulsado o homem do jardim, colocou 2 querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore, guardar o acesso da árvore. O homem caiu lá no Éden. Que tristeza! Depois de terem pecado,
foram expulsos da casa, da presença do Pai. Condenados, saíram. Eles olhavam para trás, lá estava um caminho de volta, mas não pode, tem querubins, e a espada flamejante, é a lei. Se o homem quiser ir a Deus, pode ir, mas ele tem que passar pela glória e pela santidade de Deus. Se você tiver santidade em si próprio, para ser aprovado, se você tiver mérito, se você for bom, santo, justo, você passa. Qual o pecador que ousa cruzar o caminho de volta a Deus? Quem é que tem coragem? Se passasse, morreria. Quando o homem caiu, o caminho a Deus foi fechado. O homem não pode retornar a Deus, porque os pecados do homem fazem separação entre Deus e o homem. Aí Deus, querendo tornar isso bem vivo na experiência dos judeus, fizeram um santuário que tinha átrio, santo lugar e santo dos santos. No santo dos santos estava Deus, e lá dentro estava a glória de Deus. Para o homem entrar e ir a Deus, ele tinha que cruzar esse caminho, passando, entrando pelo átrio. Lá tinha um altar, sacrificava o animal, mais um pouquinho, a bacia de bronze, lavava as mãos, lavava os pés, mais um pouquinho, tinha o candelabro de um lado, a mesa dos pães do outro, e tinha um véu. Deus está do outro lado, o homem não pode adentrar, o povo ficava do lado de fora do santuário. Só o sacerdote entrava no santo lugar e não podia entrar no santo dos santos, não podia chegar a Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. E nem mais, além de limitar a pessoa, limitava também o tempo, somente uma vez por ano. E uma corda era amarrada a seus pés, porque se ele tivesse alguma culpa, ele morreria lá, e ele tinha que ser puxado para fora do santuário. O homem não podia voltar a Deus. E aqueles querubins lá do Éden, que fechavam o caminho, estavam no Santo dos Santos, na arca. Os dois querubins estavam lá. E a espada de fogo, a glória de Deus estava lá. Deus é velado por uma glória e por uma santidade que nenhum homem é capaz de adentrar. Aquele caminho fechado é o caminho da lei. Ninguém passa, mas eu vou passar por ele. Ah, mas o Senhor é santo, só passa mesmo? Não, eu vou pegar o seu pecado, as suas transgressões de todos, vou colocar sobre mim, e quando eu passar, eu vou me ferir e eu vou morrer. Pagar esse preço. O caminho não pode simplesmente ser aberto. Não basta chegar, está aberto o caminho, agora pode passar todo mundo. Não, o caminho requer santidade e justiça. E ele foi lá. E Jesus começou a trilhar o caminho. Aquele caminho que ele trilharia até o Pai. É quando ele disse em João 14: eu vou preparar o lugar, eu vou ao Pai. Esse ir era a morte. A morte é abrir o caminho. A morte de Cristo é ir ao Pai. A morte de Cristo é abrir esse caminho para que todos que creem nele possam vir atrás dele e entrar juntamente com ele no Pai. Quando Jesus começou a trilhar o caminho do Gólgota, o caminho do Calvário, ele estava trilhando aquele caminho que fora fechado. E lá no Calvário, a santidade de Deus recaiu sobre Cristo e o feriu. A justiça de Deus recaiu sobre o Filho de Deus e o feriu. E ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi escarnecido. Tiraram-lhe as vestes, ele ficou nu. Porque quando o homem caiu no Éden, viu que estava nu. A nudez é símbolo do homem caído. E o pai voltou as costas para o filho, porque aquele momento não era o momento de passar a mão na cabeça do filho. Aquele momento, o próprio Deus julgava a cada um de nós no Filho.
Mas esse plano é um plano redentor, é um plano de substituição. Ao mesmo tempo em que o pai vira as costas para ferir o filho, porque os pecados nossos estavam no filho, e o pai não pode contemplar os nossos pecados, e o pai volta as costas ao filho e começa a descer o juízo sobre o seu filho. Ao mesmo tempo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o filho olhou e falou: pai, por que me desamparaste? Por quê? Onde é que está essa resposta? Por tua causa, por minha causa, por nossa causa. Por 3 horas o filho foi julgado na cruz, recebendo o juízo do pai, recebendo não somente a dor, não somente a ignomínia, a vergonha, mas a separação. Ele experimentou o que o homem experimentou quando foi expulso do Éden. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo, ele ministrava esse ministério aos homens. Eu sofro para que tu possas perdoá-los. Onde é que está o nosso perdão? Está no sacrifício de Cristo. Cristo morrendo. Pai, perdoa-lhes. Onde é que está a nossa salvação? No sacrifício de Cristo, na cruz. Perdoa-lhes. Tende, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, rasgando o véu, isto é, a sua carne. Cristo morreu. Pai, a ti entrega o Espírito. Seu corpo foi sepultado. Ele próprio desceu ao Hades. Ele foi experimentando cada passo, cada degrau da queda do homem. A Bíblia diz que ele desceu, Efésios 4:8, às regiões mais baixas da terra. Ele foi no último degrau. Depois deste lugar não tem nenhum degrau abaixo. Ele foi ao limite da queda. Ele foi aos infernos. Ele foi até a miséria plena do homem. Ele experimentou todo o infortúnio que cabia ao homem, a morte que era nossa. Ele experimentou. 3 dias depois, aquele que é a ressurreição e a vida falou: eu preciso voltar. E por que precisa voltar? Ele tem que vencer a morte. Ele tem que sair da morte, porque se ele é o nosso substituto, ele foi até onde nós estávamos, para nos levar até onde ele estava antes de descer dos céus. Ele tem que voltar ao Pai. Ele tem que romper os grilhões da morte. Ele tem que sair da morte. Ele tem que sair do túmulo. Ele tem que sair da terra. E como diz Paulo aos Hebreus, ele tem que ser feito mais alto do que os céus, ser entronizado. E eu não canso de sempre repetir: quando ele saiu ali do Hades, aquele que é a ressurreição e a vida, ele rompeu os grilhões da morte para você sair de lá de dentro. Ele quebrou as portas, as cadeias, os grilhões, os cadeados e os ferrolhos da morte, e saiu vitorioso, saiu marchando e foi subindo, conhecendo os caminhos da vida. E a Bíblia diz que ele foi chegando nos céus. Salmo capítulo 24, o próprio Pai falou: anjos podem começar a louvar. E eles haviam ensaiado um cântico novo que nunca outrora havia sido cantado. É um novo cântico. E os anjos estavam de uma ala,
ala e na outra ala eles cantavam: abram alas, abram alas, que o Rei da Glória vai entrar. Amados, Cristo foi entrando, os anjos fizeram uma ala, um corredor muito grande. Está escrito na Bíblia, não é invencionismo. E aí a outra ala de anjos perguntava: e quem é esse Rei da Glória? Aí os outros respondiam: é o Senhor, é o poderoso das batalhas. Ele desceu à terra, ele batalhou contra o mundo, batalhou contra o diabo, batalhou contra o pecado, batalhou contra a morte, e ele venceu. É o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E o Pai, aquele que dera as costas ao Filho, para que o juízo recaísse sobre ele, o juízo que cabia a mim e a ti, estava no seu trono assentado. E o Filho vinha entrando. Quando o Filho chegou perto, o Pai levantou e disse: Deus, o teu trono permanece para sempre. Glória a Deus. Pode se assentar no teu trono, ó Deus. Quando Jesus entrava, irmãos, para se assentar no trono, entrava nele todos os que creem. Todos. Você crê em Jesus? Como diz a Escritura? Crê com o coração? Crê na pessoa de Jesus? Como diz Pedro, mesmo não tendo o visto, nós o amamos. Se alguém não ama, é porque não nasceu de Deus. Então você entrou nos céus no dia em que Cristo entrou. E se você for para o inferno, lago de fogo, digo, é porque você nunca esteve em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu já entrei no dia em que Cristo entrou. Porque a redenção que Ele efetuou é uma redenção eterna. Eterna. Está aqui em Hebreus capítulo 7, abra para os irmãos verem. Capítulo 6, versículos 18 a 20. Vamos ler a partir do 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, que penetra seguro e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Que ordem é essa? A ordem de Arão, o sacerdote de Arão, sacerdócio araônico, era o sacerdócio que não era capaz de prover para si próprio a sua redenção. Arão sacrificava os animais, só que ele próprio morreu e nunca saiu da sepultura, e nunca saiu do Hades. Ele oferecia para o povo, mas ele próprio, depois de morto, não foi capaz de sair de lá. É um sacerdócio que teve um objetivo. Sim, o próprio Cristo, quando morria na cruz, cumpria o sacerdócio araônico. Era a realidade, o cordeiro morto. Mas o sacerdócio araônico não trouxe perfeição. O sacerdócio de Arão não trouxe a plenitude de Deus. Porque por mais que Arão se esforçasse, por mais que Arão sacrificasse os animais, por mais sangue que fosse derramado,
as pessoas não eram aperfeiçoadas, a santificação não era completa, a salvação não era plena, a redenção não era plena, era tudo limitado. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, o sacerdócio araônico, só os filhos de Levi podiam ser sacerdotes, só que todos eles morriam, não tinham nem mesmo para si próprio redenção. Mas quando veio Cristo, o fiador da nova aliança, e aqui está uma coisa muito bonita, né? Se Cristo é o fiador, quem quer ser fiador de alguém hoje? Tem alguém querendo ser fiador aqui? Talvez muitos queiram um fiador, mas ninguém quer ser fiador. Por quê? Porque sabe que o outro paga mesmo. Você vai ter que pagar por ele. Você imagina, né? Jesus Cristo olha para o Paulo: você fiaria ele? O Paulo? Seria o fiador do Paulo? Quem seria? Olha para o seu irmão que está do seu lado: você seria fiador dele? Então falando, só olha para ele, não é nada. Mas não é fiador de dinheiro, não. Você pagaria por ele o preço se ele não conseguisse nada da salvação? Eu não, se vira para lá, rapaz. Esse cara aqui eu tenho certeza que não paga. Certeza. Jesus falou assim: eu vou ser o fiador de vocês. Mas eu não vou conseguir pagar. Não é porque eu vou pagar para Jesus o preço de tudo. O preço está pago. Ele é o fiador. Ele pagou o preço. Está pago. É só desfrutar. Só desfrutar. Vinde. Cordeiro está imolado. Os bois já foram imolados. Vinde para a festa do rei. Mateus capítulo 22. É só entrar e desfrutar. Tudo já está feito. Pai, está tudo consumado. O Senhor agora sobe aos céus, e agora Ele vai se assentar à direita do Pai, para ser o seu sacerdote. Não que Ele tenha que ficar como os outros, oferecendo diariamente sacrifício. Ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício. E ao mesmo tempo Ele oferece a si mesmo como sacrifício pelo seu pecado à direita do Pai. Quando você erra, o diabo acusa você diante do Pai. Olha lá, o seu filho, é aquele lá? É este? Aí o filho: Pai, o meu sacrifício eterno é por ele. É o que está lá em Zacarias capítulo 3. O sacerdote Josué estava sujo, roupas sujas, maltrapilho, numa visão que Zacarias teve, à direita de Deus. Satanás vinha e falava assim: está aí o teu sacerdote, é ele, teu servo, teu ungido. O que Deus mandou fazer? Trocar-lhe as roupas, e a ele roupas novas, uma mitra nova, uma veste de justiça. A veste de Cristo torna-se a nossa veste. O próprio Cristo se tornará a nossa justiça e a nossa veste. E agora diz em 7:25 de Hebreus que à direita do Pai Jesus vive a interceder por nós. Mas como pode Jesus ser sacerdote junto ao Pai, se na lei dizia que para ser sacerdote tinha que vir da tribo de Levi? Nenhum outro podia servir, ser sacerdote, se não fosse da tribo de Levi. E Jesus veio da tribo de Judá? Não. Aí o apóstolo diz: é verdade, você tem razão, sua teologia tem razão. O problema é que antes da lei, antes de Moisés, antes de Arão, antes dos levitas, antes dessa linhagem araônica provisória surgir, lá atrás já havia um ministério sacerdotal de intercessão na pessoa de Melquisedeque. Abraão
teve o seu sobrinho sequestrado. O sequestro de Ló pelos 4 reis representa o cativeiro em que todos os homens estão. Um dia nós também fomos tirados do nosso lar e fomos levados cativo, como Ló foi naquele dia preso por aquelas nações. Abraão se propôs a ir buscar o seu sobrinho. Eu vou lá, eu vou enfrentar essas 4 nações, vou lutar contra eles e vou trazer meu sobrinho de volta. Abraão saiu com 318 pobres homens. Será que é possível Abraão, com 318 servos, nascido em casa, não era nem guerreiro, não, nascido em casa, criado com iogurte? Será que era possível Abraão vencer as 4 grandes nações? Vocês acham que é possível? 318 irmãos, todo mundo com a Bíblia na mão, lutar contra os reis lá, para trazer o seu sobrinho de Ló, de Abraão, Ló. Era possível? Será que ele conquistaria ou não? Essa mesma impossibilidade é você querendo garantir a tua salvação. Você não vai conseguir. Mas Abraão foi, e Abraão lutou. Significa que não é porque somos salvos com uma redenção eterna que não precisamos lutar. Temos que lutar, temos que nos dispor, temos que ter coragem, temos que ter vontade, desejo de trazer de volta tudo que fora perdido e tudo que fora roubado de nós pela queda do homem. Mas a Bíblia diz que Abraão foi lá, lutou e venceu todas aquelas nações, de maneira que trazia consigo de volta não somente o seu sobrinho Ló, mas trazia os despojos daquelas nações. Abraão voltava rico, feliz, todo satisfeito, vitorioso, conquistador. Ele não sabia que ia ser tão fácil assim. Eu pensava que ia ser mais difícil, mas chegaram, deu um grito, o povo correu, os homens mataram um bocado. Nós estamos aqui agora trazendo, são os despojos, estamos ricos. Quando ele olha, sai de trás de uma rocha um homem sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e fim de existência, um homem misterioso. Ninguém sabe quem é a mãe dele, ninguém sabe quem é o pai dele, não tem genealogia, ele não tem nascimento, que ele nunca nasceu, não tem fim de dias, também não tem fim de existência. E disse que ele é rei de Salém. Salém é Jerusalém. Naquele tempo Jerusalém não existia. Incrível, né? Estava em processo de construção ainda, não tinha rei, era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem será esse? Quem será? Aí vinha ao encontro de Abraão com a bandeja, pão e vinho para servir Abraão. Quando Abraão vem vitorioso, o nosso Cristo Melquisedeque vem ao encontro nos saudar com a nossa vitória. Comei e bebei, este é o meu sangue derramado por vós, este é o meu corpo partido por vós para a remissão de pecados. Olha, Abraão, preste bem atenção, você conquistou vitória, porque enquanto tu lutavas, eu intercedia pela tua vida junto ao Pai Celestial. A tua salvação e a tua conquista e a tua vitória foram possível mediante um ministério de intercessão. 7:25 de Hebreus, o que diz aí? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Cristo vive sempre a interceder por nós. Essa intercessão, ela é suficiente e ela é capaz de nos salvar, não pelas verdades, mas nos salvar plenamente, porque Ele vive a interceder por nós nos céus. Neste momento, Cristo intercede por ti,
junto ao Pai Celestial. E não precisa que ele fique dizendo: olha pai, olha meu filho, olha pai, eu fiz. Não, ele está sentado. A sua presença é uma eterna intercessão. Pai, olha, estava lá no céu, João, ele foi ao céu, João, né? Capítulo 4, João foi arrebatado até o céu, e ele entrou, e ele olhava, era tudo muito bonito, tinha um trono, alguém assentado, 24 anciãos, 400 viventes, uma multidão incontável de anjos, e de repente, ele olhou, tinha um livro na mão, né, do Pai, que assentava-se no trono, e daqui a pouco foi dito: quem é capaz de abrir o livro, e abrir os seus selos, e revelar os segredos de Deus para a humanidade? Quem no céu, na terra, e debaixo das águas é capaz de abrir o livro? E houve silêncio, ninguém era capaz, ninguém se manifestava, nem no céu, nem na terra, nem debaixo das águas, em lugar algum do universo inteiro, não havia ninguém. E João começou a chorar. Não é possível, o livro do destino da humanidade, o livro que determina a salvação, o galardão, a vitória, a eternidade com Deus, está selado, e se ninguém abrir, todos perecerão. E ele disse: João chorava muito, quando um dos 24 anciãos falou: João, não chores. Diga para o seu irmão: meu irmão, não chores. Mas João começa a secar as lágrimas, né? Mas o que foi? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. E João foi virando devagarzinho para contemplar quem era esse leão, e voltado viu um cordeiro, como tendo sido morto à direita do Pai. Este cordeiro, como tendo sido morto, é a tua intercessão. Todas as vezes que o pai olha para o filho, lá está um cordeiro, como tendo sido morto. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela não diz um cordeiro morto, e nem um cordeiro que morreu. É um cordeiro como tendo sido, ou seja, acabara de morrer. Há 2000 anos Cristo morreu na cruz, mas hoje a morte dele é como se fosse neste momento. É eterna. É uma morte eterna, que não se perde dentro do tempo. E eu quero concluir essa mensagem lendo os versículos, capítulo 8 de Hebreus, versículo 12 e 13. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, no caso nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a antiga aliança está antiquada. Aquele velho modelo de você ficar tentando cumprir e obedecer para conquistar está desfeito. Agora Cristo já conquistou. Você precisa desfrutar da salvação. Não é, então agora eu vou pecar. Ele já pagou. Isso não é comportamento de quem foi redimido, de quem foi salvo, de quem viu a Cristo. Agora que Cristo já fez, não vou mais me preocupar. Eu quero desfrutar Cristo, comer de Cristo, beber de Cristo. A igreja é um pasto verdejante. Eu quero servir a Deus, amar a Deus e aguardar pela sua vida. É só viver para Ele. É só viver para Ele. Amém? Quantos podem aplaudir o Cordeiro de Deus? Quem pode? Para Jesus Cristo, pode aplaudir Jesus Cristo. O Senhor é digno.
Senhor é digno, toda honra, toda glória sejam dadas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é digno, glorifique o nome do Senhor, diga glória, diga glória, diga glória, diga aleluia, exalte aquele que vive, aquele que é, aquele que tem toda a honra e todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.